Primeira vez que eu vou falar mal da Marvel na internet, eu já quero ver como é que vai ser isso daí, o que vai dar. Vou apanhar na internet. Hoje eu gostaria de falar a respeito do filme dos Thunderbolts, é o filme que tá em cartaz da Marvel nesse momento, e gostaria de dar ali a minha opinião, o que eu achei. E eu tô vendo que a galera tá meio emocionada sobre isso. Percebi que tá todo mundo meio eufórico, dizendo que é o melhor filme da Marvel desde Vingadores Ultimato. E assim, eu gostei, mas francamente eu acho que não é bem assim não. Então já me segue se você não estiver seguindo ainda, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e bora pro assunto aí então. Fala pessoal, aqui é o Rafael Pedroso, é um prazer imenso ter você aqui de novo. A princípio, eu gostaria de trazer aqui os pontos positivos que eu consegui identificar nesse filme. Um ponto que eu gostei bastante é que ele pega então uma equipe que é meio disfuncional. Ele escolhe uns personagens que não são assim tão super poderosos, não tão consolidados ainda dentro da franquia, e eles acabam formando essa equipe de uma forma totalmente ocasional. Então a gente acaba tendo a Yelena Belova, né, que vai ser a nova Viúva Negra, o Guardião Vermelho, o Agente Americano também tá no filme, né? Ele que foi apresentado na série do Soldado Invernal, a Fantasma, que foi apresentada no filme do Homem-Formiga, e a Treinadora, que também foi apresentada no filme da Viúva Negra. E tem o Buck, que começa a investigar a Valentina Allegra de Fontaine, porque ela tá sofrendo uma tentativa de impeachment, e aí ele começa a ver as coisas que ela tá fazendo meio debaixo dos panos ali, e através disso ele acaba se unindo à equipe. E isso realmente é muito legal, porque essa formação tão diferente traz um frescor pra Marvel, que tava sempre com aqueles personagens mais padrão, mais consolidados já. E aqui não, é uma galera totalmente disfuncional. Cada um ali tem seus próprios problemas, tanto psicológicos quanto realmente questões para resolver dentro da sua carreira, digamos assim. Eu gostaria de destacar a relação da Yelena Belova, Viúva Negra, e o Guardião Vermelho, que são meio que pai e filha. Apesar disso ter sido construído para que eles simulassem essa família, de fato foi desenvolvido sim esse laço. E eles acabam realmente se considerando ali como pai e filho. Tem bastante sarcasmo, tem bastante piadinha, só que eu vou falar depois sobre isso. Uma questão que eu gostaria de enaltecer aqui são algumas coreografias das cenas de ação. São muito legais e tal, umas coisas maneiras, mas depois eu vou falar também as questões negativas dentro disso. Uma questão que eu gostei bastante é a química dos personagens. Quando eles se encontram e tal, a princípio meio que tem uma rusga entre eles, tem uma competição, principalmente o agente americano. Ele é um cara extremamente arrogante, egocêntrico, mas isso soa legal, sabe? Traz um carisma pro personagem muito bacana. Porém, no geral, o filme em si, ele trata de uma forma bem mais sombria seus traumas, situações pelas quais eles passaram durante a vida, e tudo isso afeta muito no seu psicológico, e tem toda uma questão interna de cada um bem particular. Mas todas essas cicatrizes acabam trazendo essa conexão também. Um acaba entendendo o comportamento do outro e as questões que o outro tem dentro de si. Eles não são necessariamente nem heróis e nem vilões. São personagens ambíguos que têm questões bem mais complexas. Isso traz mais profundidade para alguns deles, gera mais identificação e torna eles mais humanos, de fato. O Buck mesmo aqui, ele traz bem mais remorso e esse peso do passado dele e as coisas que ele fez pela lavagem cerebral e tudo mais. Aqui isso ainda é bastante evidente na carga dramática que o personagem traz. E isso meio que motiva ele a de fato tomar atitudes e procurar meio que compensar as coisas que ele já fez no passado, sabe? Mas a protagonista é claramente a Yelena. E aí, nessa situação onde eles estão juntos ali, lá eles encontram o Bob, que ele tá no trailer e todo mundo já sabe que ele vai ser o Sentinela. Ela trata ele como se fosse um filho e se identifica muito com a situação com que ele tá. Porque quando ela começou a ser treinada, ela ainda era criança. Ela ainda tinha a inocência, ela ainda tinha aquele peso de ser uma criança passando por tudo aquilo. E coisas que ela viu e vivenciou lá ainda geram esse trauma, ainda geram essa dor muito forte que ela tem. Então quando ela encontra o Bob lá, que tá totalmente vulnerável, numa situação onde ele realmente é só uma vítima, ela acaba meio que se identificando e trazendo ele meio que como um filho ali e tal, acolhendo ele de fato pra cuidar e proteger de toda aquela situação. Ela realmente tem uma figura meio materna ali, e isso é interessante, assim. Mas agora eu queria falar sobre os pontos negativos que eu identifiquei dentro dessa narrativa toda, porque tem meio que
algumas incongruências, eu vejo inconsistências. Apesar dessa proposta da identificação entre os personagens ser bastante interessante e para alguns ter sim um desenvolvimento um pouco mais profundo e melhor, alguns acabam ficando meio de lado. Alguns têm um desenvolvimento meio fraco mesmo, assim, não tem tanto espaço. Alguns dos conflitos deles nas soluções também às vezes são meio que rasas demais. Isso daí acabou me incomodando, fica meio vago. As missões também que eles precisam fazer, eles dão um jeito ali muito de boa e tá tudo certo, não tem um peso. Falta consequência pros eventos do filme. E até mesmo o ponto mais alto, o que seria de maior consequência, eu não quero dar spoiler, mas ele se resolve ali dentro do próprio filme. Tudo o que aconteceu de mais pesado, de mais dramático, de maior perigo, ele meio que só volta atrás, sabe? Tipo, tudo se resolve, é isso, beleza, tudo bem, não tem consequência sobre isso. E além disso, é uma questão que realmente eu falei que é legal antes, mas que eu acho que se passa um pouco, e eu acho que esse é um problema da Marvel já há um bom tempo, a gente já tá reclamando disso há um bom tempo, que é o excesso de piadinha, o excesso de humor. Às vezes eles vão pra uma pegada realmente muito infantil. Esse filme, ele tem um tom realmente mais pesado, mais dramático, principalmente, só que às vezes eles colocam umas piadinhas que quebram esse tom sem a necessidade disso. A gente já teve outros filmes, por exemplo, até mesmo Guardiões da Galáxia, que é um filme claramente com bastante humor, mas ainda assim, nas cenas de drama, tem mais peso, você se emociona. Aqui não, isso dá uma comprometida no peso, na dramaticidade em geral. O Guardião Vermelho e a Helena, eles têm uma proximidade muito forte, tem um diálogo lá, inclusive, que eu acho bem bonito, onde eles meio que se abrem, coisa que eles não tinham feito até então, porque assim, tanto o Guardião Vermelho quanto a Helena meio que queriam conversar um com o outro, só que ao mesmo tempo eles não sabiam se o outro queria conversar. Isso gera meio que aquele receio que eles têm entre si, mas ao mesmo tempo tem sim um laço muito forte, tem realmente um amor ali paternal, só que aí, enquanto eles estão realmente desenvolvendo isso, eles param pra fazer umas piadinhas que não tinha necessidade, dava pra aprofundar mais, e muitas vezes eles desperdiçam tempo que seria de desenvolvimento de personagem, seja pra essa carga dramática, ou então apenas o laço deles em si, pra colocar piadinha. A gente já entendeu, desenvolve o que tem que desenvolver. Uma outra questão aqui também que me incomoda muito, vários diálogos são muito literais, eles são muito discursivos. Eu acho que falta uma certa sutileza. Eu entendo que eles estão querendo passar uma mensagem de identificação pessoal para algumas pessoas que estão passando por questões e tudo mais, e isso eu achei muito bacana, achei muito forte, mas eu acho que dava pra fazer de uma forma um pouquinho menos literal. Pra mim faltou um pouco de sensibilidade ali no roteiro, desenvolvimento em cima disso. Talvez se tivesse um pouco mais de sutileza e eles tratassem essa relação mais nos olhares e diálogos ali entre eles, demonstrar realmente que um se importa com o outro, que um vai estar ali com o outro, mas sem eu estarei aqui com você, você não está só. Eu já mencionei sobre isso, mas só pra concluir, falta um certo foco, desenvolvimento em alguns membros da equipe. Por exemplo, a gente tem o próprio Guardiões da Galáxia. Eu vou usar muito esse exemplo, que eu acho que é mais próximo à abordagem de Thunderbolts. Então, funciona melhor. Cada um dos personagens no Guardiões da Galáxia tem o seu espaço, ainda que de uma forma mais discreta, ainda que ele não apareça tanto no geral ali. Quando aparece, tem impacto, você se importa. Vamos colocar um exemplo do Drax. Ele não é um dos personagens principais ali dentro do Guardiões da Galáxia, mas você se importa, você lembra dele. Até mesmo as piadinhas que ele faz são um pouquinho mais, assim, características do personagem. Não é genérico. Aqui não. Aqui alguns realmente você não se lembra do personagem. Você vê que ele tá lá, às vezes fala, putz, ele tá lá. Mas no geral, não é realmente um personagem que teria relevância dentro da história e meio que dane-se, sabe? Isso acaba prejudicando esse sentimento de unidade entre eles. Então, como eu havia falado sobre as cenas de ação, ao mesmo tempo que tem sim coreografias muito legais, a Marvel ela tá com uma mania de colocar a cena em CGI sem necessidade. Eu vi isso no filme do Homem-Aranha, Pantera Negra tem demais também. Eu acho que, assim, de uns tempos pra cá, eles estão com preguiça de colocar cena de luta de fato com ator e tal, porque tudo tá meio que sendo resolvido com CGI. E são cenas básicas, são cenas simples, assim, e claramente você vê que é uns bonecos brigando ali, parece, sei lá, gameplay, tá ligado? Então, assim, perde total o peso da luta ali.
Você vê uns bonecos brigando de computador. Me chapou, velho. E aí, você vê aquilo em cena, realmente não tem peso, você vê um bonecão lá, te tira do filme. A gente tem o próprio Capitão América com o Soldado Invernal, que é um dos melhores filmes de ação da Marvel, com as lutas mais bem coreografadas, as cenas com peso, ainda cenas com CGI de alguns filmes pra trás. Você pega o próprio Guerra Civil, quando tá o Homem de Ferro lutando contra o Capitão América e o Bucky lá. Você vê que muitas daquelas cenas são feitas em CGI, mas ainda você sente peso de personagem, ainda traz alguma realidade. Aqui não, cara. Aqui parece que realmente aqueles bonecos de posto, tá ligado? Tudo molengão lá, não fica esquisito. Tipo, te tira do filme. Algo que, principalmente nesse caso, não precisava de ter sido feito com esse tipo de abordagem. Dava pra ter sido feito com os atores em si. Putz, isso realmente eu fiquei puto, cara. Eu fiquei chateado porque na hora eu falei, nossa, que decepção, mano. Agora, putz, eu queria falar do Sentinela. O Sentinela, ele é um dos personagens mais poderosos, é um dos personagens com o desenvolvimento mais foda da Marvel. Ele tem essa questão da dupla personalidade dele, do vácuo, né? Cara, aqui, realmente, eles trazem o vácuo como se fosse a depressão, então eles abordam dessa forma. Só que ao mesmo tempo, é como eu disse, algumas coisas são muito discursivas, não tem o peso que deveria. Por mais que eu tenha falado que ele, a princípio, ele é meio ingênuo ali e tudo mais, perde a mão disso, porque você vê que ele de fato é um adulto. Tem cenas lá que ele meio que se posiciona, inclusive contra o Capitão América lá, esqueci o nome, o agente americano. Ele se posiciona contra o cara e tal, então você fala, cara, ele tem essa noção, ele não é tão bobão assim, ele passou já por muitas coisas, mas no geral, ele só é incoerente mesmo. Em algumas cenas ele tá meio perdido, muito manipulado de formas muito fáceis às vezes, e isso tira muito do peso do personagem, porque, cara, ele é um dos personagens mais poderosos. Acho que atualmente ele é o mais poderoso da Marvel. Fazem ele totalmente manipulável, meio que ele não tem uma personalidade. Ele só vai no fluxo ali do que as pessoas colocam ele naquela situação, tá ligado? E ele é o cara que teria duas personalidades, é o que não tem. Lá é foda. Caralho, eu fiquei... Nossa, mano. Tratando ainda melhor sobre isso, a transformação herói pra vilão é meio que instantânea, de uma hora pra outra, desenvolvida de uma forma meio boba, acontece de uma forma totalmente rápida e simplesmente conveniente pra ter meio que a batalha final e o vilão poderoso do filme, que é o padrão também Marvel, sabe? Tinha que ter a lutinha de herói e vilão e beleza, nesse caso a conclusão é diferente, mas ainda assim é aquilo, né? Vamos colocar a luta final do filme, só pra ter, não teve consequência. E realmente, o cara ele aniquilou quase metade da cidade no final. Ah não, eles são os novos Vingadores. Dane-se, não, tá tudo bem, a cidade destruída. Enfim, pra concluir, Thunderbolts é realmente um filme legal, vale a pena pegar pra assistir. É um filme que tem sim pontos muito positivos, mas ele também tem muitos pontos negativos. Eu acho que a galera tá meio emocionada, mas ele também não é tudo isso, tá ligado? Realmente, eu diria que é um filme medíocre. É um filme medíocre. Interessantezinho em algumas coisas, outras não. Mas, dito tudo isso, eu gostaria de saber a sua opinião sobre o filme. Você já assistiu? Você vai assistir? Você gostou? Você não gostou? Eu gostaria que você deixasse aí nos comentários o que você achou do filme, o que você gostou muito, o que você não gostou também. Você concorda? Não concorda comigo? Eu acho que a maioria das pessoas não deve concordar, mas tudo bem também. Manda esse vídeo para as pessoas que você conhece, que também assistiram, que têm opiniões para dar sobre isso. Se inscreve se você ainda não estiver inscrito. Me segue se você ainda não estiver seguindo. Compartilha. Muito obrigado. Até a próxima. E é nóis, tamo junto.